Olha, talvez você já tenha percebido ou conhece algum amigo assim. Porque quando o homem é inteligente, muitas vezes acima da média, parece que às vezes fica mais difícil encontrar alguém para se relacionar de verdade. Pode soar meio que paradoxal. Quanto mais inteligente você é, menos relacionamentos você tem. Porque os homens mais inteligentes, mais conscientes, com pensamentos mais elaborados, parecem ter dificuldade muito maior do que a maioria na vida amorosa. Sabe aquele cara, ou é você mesmo, que é esforçado, curioso, pensa além do óbvio, tem princípios fortes, tem hobbies considerados nerds, se é assim que eu posso dizer, e mesmo assim, quando o assunto é relacionamento, parece que o caminho é meio estreito. Pois é, a vida dá essa ironia. Quanto mais um homem entende sobre o mundo, mais complicado fica se conectar emocionalmente com alguém que realmente o entende de verdade. Você tem namorada, não tem? Não, É gay? não. Como pode um homem atraente, inteligente, educado, estar sozinho nesse mundo? Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei anteriormente ou conhece algum homem que tem essas características, que é inteligente, mas no quesito relacionamento, ele tem dificuldade em arranjar uma namorada. Então, esse vídeo é pra você, porque no decorrer do vídeo eu vou mostrar o que ninguém fala a respeito disso, porque os homens mais inteligentes não conseguem ter namoradas, não conseguem ter relacionamentos. E vai desde percepção, exigência, profundidade emocional e até biologia social. E para engajar esse vídeo, comente aqui a palavra "eu conheço". E por que não? E antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de compartilhar, de comentar e se inscrever. Então, chega de enrolação e vambora! Bom, vamos começar pelo básico. Não é porque elas não conseguem, é porque o jogo muda completamente quando você tem uma mente mais desenvolvida, né, que é assim que eu posso dizer. E claro, gente, eu não estou falando de ser o melhor que ninguém aqui, ok? Eu estou falando de características específicas que vêm junto com o nível de inteligência mais alto. E muita gente confunde inteligência como, por exemplo, saber de tudo ou ter uma nota mais alta. E não é, eu estou falando de algo mais amplo, por exemplo, como inteligência cognitiva e emocional combinadas com pensamento crítico e curiosidade. Tem várias pesquisas na área da psicologia que apontam que pessoas com alta inteligência tendem a ter pensamento analítico mais rápido, gostar de assuntos complexos, ter uma visão mais realista e menos romântica do mundo e buscar conexões profundas e significativas. E isso faz com que, paradoxalmente, esses homens, né, têm uma vida interior muito rica, mas o mundo exterior nem sempre acompanha essa profundidade. Enquanto a maioria das pessoas quer distração, ele quer sentido, enquanto muitos vivem no automático, ele questiona tudo. E é justamente aqui que o amor começa a se tornar um desafio. Vários homens inteligentes não se contentam com o superficial, que é uma realidade que a gente está vendo principalmente aqui no Brasil, na questão dos relacionamentos. Se você olhar mais a fundo esses homens inteligentes, né, que você possivelmente conhece vários, né, desde famosos, influenciadores ou até mesmo na sua roda de amigos, você vai ver que a grande parte eles estão solteiros e o obstáculo na maioria das vezes é que eles buscam muito além, né, da aparência, status ou da rotina. Eles buscam, na grande maioria das vezes, um entendimento mútuo, um alinhamento mental, mesmos princípios e valores que ele, estabilidade emocional, que hoje é bem difícil, né, do outro lado acontecer, e o estímulo intelectual. Mas a realidade moderna, né, nem sempre valoriza isso que vocês estão cansados de ver e ouvir por aí. A gente vive numa cultura de tudo rápido, né, tipo fast food. Encontros rápidos, conversas rasas, julgamentos imediatos, aquela cultura do descarte, né, você fez 99 coisas certas. Uma coisa que você não fez, não agradou ela, o relacionamento é descartado. Pode ter anos, né, juntos, né, ter um relacionamento saudável, mas nesse quesito, né, da cultura do descarte acontece muito, né? Então, para ele, analisando os relacionamentos de hoje, muitas vezes pode existir exceções, né? Mas ele não consegue achar essas exceções, então meio que ele fica pensando demais, então acaba ficando deslocado, né? Porque enquanto ele quer construir algo com a pessoa, ter um alinhamento em todos os quesitos, muitas pessoas, muitas parceiras só querem se distrair. E tem uma parte que faz muito sentido, que eu vi, que eu analisei em vários estudos da psicologia,
que basicamente, para você identificar padrões, tem 3 padrões principais que aparecem em homens com inteligência acima da média e que pode justificar o porquê eles são mais solitários e não conseguem ter nenhum tipo de relacionamento. Olha, o primeiro padrão seria aquele excesso de análise. O cara literalmente pensa demais, né? A grosso modo. Ele fica meio que projetando cenários futuros, analisando todas as possibilidades, pensando em problemas que nem existem ainda, mas pode acontecer. E olha que coisa louca. Enquanto ele tá na cabeça dele fazendo isso, a parceira dele tá esperando uma atitude, uma proatividade na parte dele, esperando que ele tome iniciativa e que seja mais espontâneo. Os homens, né, tendem a ser mais cautelosos em relacionamentos justamente por conseguirem prever potenciais problemas. Parece bom na primeira vista, mas na prática, né, dos relacionamentos, isso meio que paralisa ele. Então meio que ele fica preocupado em não errar e errar que simplesmente não age. O segundo padrão principal é aquele nível elevado, né? E não me entendam mal. Olha só, quando eu falo em padrões elevados, em níveis elevados, não é sobre beleza física, não é sobre aparência, não é ter, sei lá, uma supermodelo do seu lado, não é isso. É mais sobre uma questão de profundidade, conexão intelectual, conversas que fazem sentido, né? E o homem inteligente passa muitas vezes a semana inteira tendo discussões profundas, sei lá, no trabalho ou em comunidades, nas redes sociais, lendo sobre filosofia, ciência, tecnologia, política. Aí, quando ele vai no encontro com uma mulher, a conversa não passa de qual foi sua comida favorita, o que você assiste na Netflix. E, cara, também sejamos sinceros aqui, até a gente, né, meros mortais, que se acontecer isso, a gente meio que sente que tá perdendo tempo com a pessoa, né? E não é arrogância que muitos podem pensar, não é isso. É genuinamente difícil para a pessoa inteligente, né, para o homem inteligente, se conectar emocionalmente com alguém quando não existe essa troca intelectual, entende? É como se fosse uma espécie de ingrediente essencial na receita. E o terceiro padrão é a dificuldade com inteligência emocional. E olha, isso aqui é polêmico, mas é real. Muitos homens inteligentes desenvolveram mais o lado racional do que o emocional. Eles são excelentes em resolver problemas lógicos, em entender conceitos complexos, mas quando chega a hora de lidar com emoções, com vulnerabilidade, com aquelas coisas que não têm resposta clara à primeira vista, aí complica. E não significa que uma pessoa inteligente é automaticamente ruim com emoções, não é isso, mas existe uma tendência de ter mais dificuldade nessa área. Então agora deixa eu te contar um conceito que poucas pessoas conhecem, o isolamento intelectual. E isso já foi estudado extensivamente pelo psicólogo James T. Webb, que é especialista em pessoas superdotadas. Quando o homem é inteligente, né, desde criança, sempre foi o famoso diferente. Ele tinha interesses diferentes, né, dos colegas da escola, fazia perguntas que os outros achavam estranhas, se interessava por assuntos que ninguém mais ligava ou até eram assuntos mais adultos, mais filosóficos. E com o tempo isso cria uma sensação de não pertencimento. E olha que louco que acontece na grande maioria das vezes. Ele aprende a se proteger. Ele cria uma casca, né, uma espécie de barreira emocional, porque se acostumou a ser incompreendido pelas pessoas desde criança. E isso vira meio que automático para ele. Então, quando uma pessoa legal, uma mulher legal, aparece na vida dele, ele nem percebe que está sabotando a própria chance. Ele faz isso sendo excessivamente crítico, ou se afastando quando as coisas começam a ficar mais sérias, ou até criando problemas que não existem, porque inconscientemente, né, ele está se protegendo daquela dor de ser rejeitado ou incompreendido de novo. E tem outro lado dessa moeda que ninguém fala. A solidão do cara inteligente é diferente. Não é aquela solidão de não ter ninguém por perto. Ele pode ter amigos, pode ter família, pode ser rodeado de gente, mas é uma solidão existencial. É aquela sensação de que ninguém realmente me entende num nível mais profundo. Então, com isso e aqueles padrões que acontecem em praticamente todo um homem inteligente, isso meio que vai criando um certo ninguém me entende de verdade. E também uma coisa que eu reparei muito sobre homens inteligentes, né, é que eles têm um tempo e um ritmo interno diferente. Olha, se você notar, a maioria das vezes eles gostam de ficar sozinhos, de refletir, de trabalhar nas próprias ideias e precisam de espaço mental. Mas relacionamentos pedem presença constante, né?
mensagens, atenção, tempo, compartilhamento de hobbies, enfim. Então nasce aquele conflito, né? Como equilibrar a profundidade interior com a necessidade de conexão. E muitas mulheres interpretam esse espaço que ele tem como desinteresse na relação. Mas, na verdade, é só um mecanismo meio que de recarga que ele tem, né? E eles precisam de silêncio, da solitude, da mesma forma que elas precisam de afeto. É meio que uma espécie de dança, se é assim que eu posso dizer, entre o preciso de você e o preciso de mim, entende? E olha, tem até exemplos práticos disso. Por exemplo, o cara começa a gostar de alguém, mas já antecipa, será que ela vai me entender? E se distancia antes de tentar. Por exemplo, ele quer conversar sobre política, filosofia, arte, e ela responde, sim, não, não gosto, não gosto, enfim. Ele escreve textos profundos e recebe um legal, né, um emoji, por exemplo. E ele quer evoluir como pessoa, quer saber mais, quer ter mais conhecimento sobre certas áreas e ela só quer distração. Então são situações que parecem pequenas, parecem bobas na cabeça das pessoas, mas que repetidas várias vezes fazem que esses homens se retraem e prefiram ficar só. Não é soberba, mas é só preservação. Ainda mais hoje que os modelos de relacionamentos são muito mais superficiais, sem nenhum tipo de conteúdo, só apenas querem exigir alguma coisa e em troca só oferecem a sua presença. E as pessoas inteligentes, né, os homens inteligentes, não querem apenas isso, eles querem um relacionamento, uma pessoa que tenha conteúdo que agregue na vida dele e que não apenas queira uma distração, uma acomodação no relacionamento. Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda com tudo isso ou não concorda e quer acrescentar algo? Comente nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que ajuda muito, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.